Você conhece a lenda do gigante adormecido sob as montanhas? Em São Paulo, a história é muito mais visceral e rasteja por baixo dos nossos pés. Começando na antiga aldeia de Boi-mirim, onde o sagrado e o profano se misturaram para selar o destino da metrópole. O nome, que em tupi significa cobra pequena, é um disfarce irônico deixado pelos jesuítas para esconder um terror que a terra não conseguia mais conter. Dizem os antigos que sob o asfalto rachado da Zona Sul, não corre apenas o esgoto ou o metrô, mas o corpo de uma serpente tão colossal, que sua cabeça repousa sob a Catedral da Sé, enquanto sua cauda ainda agita as águas da represa de Guarapiranga. Tudo começou no século XIX, quando um grupo de escavadores, movidos pela ganância de encontrar veios de ouro esquecidos pelos bandeirantes, decidiu explodir uma fenda nas cavernas que circundavam a região de Santo Amaro. Naquela tarde abafada, o céu de São Paulo tomou uma cor de ferrugem, e um tremor que não parecia vir de placas tectônicas, mas de um estômago faminto, sacudiu as casas de pau a pique. O que eles libertaram não foi o brilho do metal, mas um hálito de lodo e morte que subiu das profundezas, trazendo consigo o despertar de M'Boi, a entidade que os indígenas temiam nomear, a serpente, acordada de um sono milenar pela vibração das picaretas. Não emergiu de uma vez, pois seu tamanho era maior que a própria noção de espaço. Ela começou a se serpentear por baixo dos lençóis freáticos. E foi nesse momento que a primeira grande catástrofe silenciosa aconteceu. Em 1924, durante os conflitos da Revolta Paulista, enquanto as bombas caíam sobre a cidade, poucos perceberam que o solo estava cedendo de forma não natural. Bairros inteiros começaram a afundar milímetros por dia, e o som de metal retorcido nas fundações dos prédios era abafado pelos tiros de canhão. Benício, um velho mestre de obras que trabalhou na construção das primeiras grandes avenidas, carregava um caderno manchado de umidade, onde anotava o que os engenheiros fingiam não ver. Ele contava que ao cavar os alicerces do edifício Martinelli, encontrou escamas do tamanho de escudos de guerra, petrificadas, mas ainda emanando um calor pulsante. A cidade está sendo construída em cima de um esqueleto vivo, ele sussurrava nos botecos da Mooca, enquanto tomava sua cachaça para esquecer o olhar vertical, que jurava ter visto em uma fenda aberta no canteiro de obras. Ninguém acreditava em Benício até que a grande enchente de 1929 paralisou a capital, não por causa da chuva, mas porque o rio Pinheiros parecia estar sendo empurrado para cima por algo que ocupava o seu leito subterrâneo. A lenda diz que a cobra M'Boi se alimenta do caos e do ruído da cidade. Quanto mais São Paulo crescia, mais a criatura se agitava. Na década de 70, durante a expansão das linhas de metrô, os operários da linha 1 Azul relataram um fenômeno que foi rapidamente censurado pelo governo da época. Em uma noite de escavação profunda próxima à estação São Bento, as máquinas de perfuração atingiram uma superfície macia, mas impenetrável. Um líquido viscoso e escuro que cheirava a sangue antigo e terra molhada jorrou pelos túneis. E um som de sibilo rastejante ecoou pelos dutos de ventilação, fazendo com que 3 homens abandonassem o turno e nunca mais fossem encontrados. O clímax dessa tensão secular ocorreu na calada de uma madrugada de tempestade, quando a cidade inteira parecia vibrar em uma frequência baixa e angustiante. O asfalto da Marginal Pinheiros começou a ondular como se fosse feito de borracha. Quem passava por ali viu, por um breve segundo, uma crista de escamas negras rompendo a superfície da água poluída do rio, movendo-se contra a corrente com uma força devastadora. Naquele momento as luzes de metade da cidade se apagaram. Não foi um curto-circuito comum. Foi o aviso de que a paciência de M'Boi havia acabado. A criatura se virou em seu leito de pedra, e esse movimento causou o maior desmoronamento oculto da história de São Paulo, engolindo galpões e alterando o curso de córregos que hoje correm por baixo de shoppings luxuosos. Hoje, quando você está parado no trânsito pesado da Avenida Boi-mirim, ou sente aquela vibração estranha no chão enquanto espera o trem na Estação da Luz, saiba que não é apenas o progresso passando, é o latejar do coração de uma fera que se tornou a própria fundação da metrópole. A catástrofe não é um evento que passou, é um processo contínuo de digestão. São Paulo não cresce para o alto por ambição, mas para fugir do que está embaixo. A serpente continua lá, esperando o dia em que o barulho das buzinas finalmente a irrite o suficiente para que ela decida, enfim, se espreguiçar por completo e retomar o território que sempre foi seu.